Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, professor emérito da FAMERP e também nosso pró-reitor de pós-graduação. Esse programa chama-se Saúde e Companhia porque nós sempre temos aqui na bancada algum colega da área de saúde com vasta experiência em sua área para trazer mais informação e mais tranquilidade para a sociedade de São José do Rio Preto. E hoje nós temos a honra mais uma vez de receber aqui o professor Maurício Lacerda. O professor Maurício Lacerda é formado na UFMG, onde fez o seu doutorado, depois trabalhou por muitos anos no NIH, no Sistema de Saúde americano, onde desenvolveu ainda mais suas habilidades em pesquisa. E hoje, desde 2004, ele faz parte da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, onde é o chefe do Laboratório de Virologia. Então, é claro que esse programa está muito interessante, porque nós vamos trazer informações muito importantes sobre dengue e chikungunya. E eu vou fazer uma provocação aqui para o professor Maurício. Professor Maurício, Dr. Braille foi nomeado prefeito de São José do Rio Preto e te designou secretário de saúde. Qual seria a tua primeira intervenção visando dengue, chikungunya, zika? Imagina que você está mudando tua cabeça de pesquisador, né, para uma cabeça de um pesquisador voltado para prática médico e política. Se eu não... Bom, primeiro, bom dia para todos vocês. E se eu não pudesse pedir demissão, que o Dr. Braille não ia deixar, eu acho que a primeira parte para você poder controlar a questão dessas doenças, seja zika, dengue ou chikungunya, que são transmitidas por mosquito, é ter um trabalho feito junto com a comunidade. A gente conhece os métodos de controle, a gente sabe que a ação individual do Estado, seja em qualquer nível, não é eficiente sozinho. A única forma de você trabalhar isso seria trabalhar junto com a comunidade, seja ela igrejas, escolas, sindicatos, comunidades de bairro, etc. Ou seja, se todo mundo abraçar a questão, a gente pode tentar fazer alguma coisa em relação ao controle com as ferramentas que nós temos agora. Isso é uma pergunta. Com o uso de agentes para matar mosquito, alguma coisa assim, ou só mesmo manualmente? Bom, esses agentes mata-mosquitos químicos, né? A grande maioria que a gente... Mata mosquito. A grande maioria que a gente tem hoje não tem mais utilidade. São compostos aos quais os mosquitos já têm resistência intrínseca, né? Não adianta você dar que eles já têm. Só porque, Maurício, é o seguinte, nós tivemos uma experiência que eu acredito que você também. Porque o professor Maurício, ele ficou muito tempo nos Estados Unidos, tem uma carreira brilhante nos Estados Unidos, mas ele é caipira igual a gente mesmo, ele é de Jaboticabal. Isso aqui. Ele não é lá essas coisas também. Eu sou de Nova Aliança. Taquaritinga. Taquaritinga é pior um pouquinho que é lá do cavalo. Mas é o seguinte, nós tivemos uma experiência com a doença de Chagas e com a malária. E naquela época existiam os mata-mosquitos que eram pessoas que eram do município, geralmente seguros pelo dinheiro do Estado, e eles iam de casa em casa, em cada casa tinha um protocolo lá para ele passar lá e assinar, atrás da porta. E aquilo deu resultado. Eu trabalhei muito com Chagas aqui, graças a Deus desapareceu. E a malária, até antes disso, desapareceu. O que você me diz disso aí? Lógico que na época usava BHC, benzeno hexaclorado, que mata os peixes, sei lá o quê, mas agora a zika está matando gente. Eu acho que aí tem duas coisas, né? Foi uma coisa que foi perdida, foi uma herança do governo Collor, né? Quando ele desativa a Funasa, desativa basicamente a SUSEM, hoje ela embora tenha pessoas muito competentes, ela ainda é um fiapo do que foi há 30 anos atrás. Houve uma desarticulação muito grande de um sistema sanitário.
que era muito verticalizado. Eu acho que num contexto meio histórico, talvez seja uns frutos da Constituição de 89, que a gente foi totalmente contra qualquer processo verticalizado, que era uma Constituição que era a Constituição cidadã, né? Onde a gente fugia do controle estatal, do governo central e tentava... Aí vem o SUS e tenta descentralizar. Você lembra o primeiro nome do SUS? Era SUDES, né? SUDES. Sistema Único Descentralizado de Saúde. Então você perdeu esses órgãos, a FUNASA extinto e a SUSEM, passando para o controle do município, você perdeu a verticalização dessas ações. Obviamente, isso vem lá de trás, na década de 30, quando a Fundação Rockefeller vem para o Brasil para fazer o controle da febre amarela. Pois foi. E a febre amarela urbana, cujo vetor era o Aedes aegypti. Quer dizer, nós controlamos assim pro isso. Pessoal, já era o Aedes aegypti. E o Aedes aegypti foi erradicado. Foi. Sim. Mas com um sistema centralizado, verticalizado, quase militarizado, onde a pessoa entrava na tua casa com o pé na porta. Você querendo ou não querendo, esses agentes entravam na sua casa, utilizavam compostos químicos organofosforados. Ou seja, a realidade social brasileira hoje não permite que você... Não é só brasileira, acho que lugar nenhum do mundo aceita a forma como foi feito o combate do Aedes no Brasil na década de 30. Mas agora os agentes já têm depois de parece que 3 tentativas não encontradas, eles já têm autorização de adentrar uma residência, né? Recentemente eu vi... Relativamente, Renato, eu há 2 anos atrás, estava num processo de compra de imóvel em São José do Rio Preto, olhando alguns condomínios fechados, e 90% deles, de todas as casas que eu vi, tinha uma piscina que era um foco de Aedes. Você realmente acredita que um fiscal vai entrar num condomínio de classe média alta em Rio Preto e multar alguém? É muita ingenuidade, não vai. Tanto que a gente percebe disso que a dengue acaba sendo democrática em Rio Preto. Em alguns momentos você tem epidemias em condomínios da alta classe muito maiores do que em bairros da periferia, por causa dessa dificuldade de tratar água. O Dr. Braille colocou uma questão muito importante. Chagas e malária têm vetores com características muito diferentes do Aedes. O Aedes é muito mais complicado. O Aedes é um mosquito que se adaptou a viver junto com as pessoas. Ele é um mosquito peridomiciliar. Ele vive perto do humano. E o humano precisa do quê? Água. Nesta discussão, vai ficar para deixar uma pergunta para o próximo intervalo, nós ouvimos falar muito da altura que esse Aedes voava. Mudou alguma coisa? Porque parece que tem mudado a genética, tem o conhecimento, mas isso você responde no próximo bloco, por favor. Vamos para um pequeno intervalo. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Olá, amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, que hoje com a presença do professor Maurício Nogueira. Ficou uma pergunta no bloco anterior, era sobre a verticalização, ou seja, a capacidade desse mosquito de voar alto. Houve alguma modificação? Não que a gente saiba, mas é fato. A gente, inclusive, estudos feitos aqui em Rio Preto pelo Dr. Francisco Chiaravalotti, que hoje está na Universidade de São Paulo, mas era docente aqui, mostrando que onde você tem mais verticalização, ou seja, mais prédios, o número de casos de dengue cai, até porque o mosquito não chega lá em cima tão facilmente, mas não tem nenhuma novidade nisso. Tá. Agora, basicamente o que a população está extremamente estressada é sobre o Zika. Zika vírus, nós sabemos que nem só
o Aedes aegypti da microcefalia, né? Por exemplo, citomegalovírus dá. Na tua concepção e pela tua experiência, existe essa tendência, já está bem sedimentada, da microcefalia e a Zika? E, em seguida, existem alguns pesquisadores africanos que têm comentado isto em leitura não científica, de uma provável modificação genética desse Zika, porque na África ele não era tão agressivo como está sendo aqui no Brasil. Tá. Vamos começar de trás para frente. O Zika que circula na África é um Zika completamente diferente. Tá? O Zika na África é um vírus de macaco. Tá? Ele é um vírus de primata não humano. Ele é transmitido por outros mosquitos, do gênero Aedes, mas não o Aedes aegypti. É um mosquito que infecta um humano de vez em quando, o outro lá longe, e esse vírus é relativamente diferente desse vírus que nós temos aqui. Esse vírus estava na África em algum momento dos anos 2000, saiu da África e foi parar na Ásia, circulou na Ásia também usando outros Aedes e também circulando principalmente em primatas, causando casos esporádicos, até que em algum momento, por volta de 2005, 2006, esse vírus começou a disseminar pela Ásia. Um vírus já mais adaptado ao humano, transmitido pelos dois Aedes albopictus e o aegypti, só que ele começou a fazer pulando de ilha em ilha do Pacífico Sul, na verdade. Então você tem a Polinésia Francesa, a Ilha de Ape, a Ilha de Páscoa no Chile, até tudo ilhas que moram 10, 20, 30 mil pessoas, ou seja, ilhas muito pequenas, causando epidemias explosivas para a ilha. 15 mil casos numa ilha de 30 mil pessoas é bastante coisa, mas controladas porque elas são restritas numa ilha, até que ele chega no Brasil. E quando chega no Brasil, você está falando de uma população de 200 milhões de habitantes. Então as coisas começam a aparecer de uma forma completamente diferente. Nunca existiu tantos casos de Zika. E aí eu chego na sua primeira pergunta, Zika e microcefalia. A gente sabe que Zika está no Brasil desde maio do ano passado. Quando houve os primeiros relatos de Zika em maio do ano passado, todo mundo assim, isso não é importante. Por que não é importante? Porque até hoje nunca Zika tinha dado nenhuma doença grave. E também a doença não é grave, né? Não, a doença causada pelo Zika normalmente não é grave. A gente estava preocupado com o quê? Com chikungunya, que é outro vírus transmitido por Aedes, que também fez a mesma história. Em novembro, eu estou envolvido nesse processo de microcefalia desde o começo, eu acho interessante contextualizar a história, né? Em novembro eu fui numa reunião da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, em Buenos Aires, uma reunião de um comitê de experts, para discutir dengue, Zika e chikungunya, onde Zika era o rodapé, a discussão era dengue e chikungunya. No meio da reunião, um pesquisador da OPAS levantou a questão de microcefalia e foi todo mundo fazer o quê? Foi quando isso? Isso em novembro. Novembro. Como? Microcefalia com Zika, com flavivírus? Não, isso não existe. Porque nunca ouvimos falar. E nessa reunião tinha alguns pesquisadores franceses que estiveram vendo o surto na Micronésia. Não, aqui também nunca ouvimos falar disso, nós nunca ouvimos falar disso. E não, tem os casos da associação epidemiológica. Então foi quando essa coisa começa a estourar, final de outubro, começo de novembro, e a coisa veio muito dinâmica. Quando os franceses voltam para a França depois dessa reunião, eles vão nos casos deles e também descobriram que haviam alguns casos de microcefalia lá também, só que a maioria não foi analisado porque o aborto é legal lá. Então houve o aborto antes do feto nascer com microcefalia. Desse tempo para cá, a gente tem acumulado uma quantidade de informação astronômica. Eu até brinquei isso numa reunião recentemente, que é uma primeira vez que nós estamos discutindo ciência nos jornais e não nos journals, né? É uma coisa que está muito ruim disso. Hoje, existe uma diferença de conceito fundamental, que é a microcefalia, que é a definição, estrito senso da microcefalia, que é só uma cabeça pequena, ou uma coisa que a gente está vendo, que é uma microcefalia com danos cerebrais importantes. Tá? Essa microcefalia com danos cerebrais importantes, eu não vou entrar em detalhes aqui da patologia disso, que parece ser sim associado à Zika. A gente tem dados muito fortes sobre isso. Mais ou menos são
pelo menos por volta de 400 ou 500 casos no Brasil que parecem ser associados a essa síndrome clínica. Qual que é o grau de certeza que Zika causa microcefalia ou causa essa síndrome? Eu diria hoje por volta de 99%. Tá? Ainda faltam algumas coisas, mas aí eu vou seguir o mesmo comentário da Margaret Chan, que é a diretora da Organização Mundial de Saúde. Eu vou considerar a Zika como causadora de microcefalia até aparecer uma resposta melhor. Claro. É prova em contrário, eu acho. Claro. Agora, então, voltando a questão da microcefalia, da gravidez, qual seria a tua opinião como pesquisador da área para uma jovem que está tentando engravidar? Essa é uma pergunta extremamente complicada e eu diria a resposta hoje é espera. Espera porque, nós não temos todas as informações disponíveis. Segundo, o sistema legal brasileiro não permite você terminar a gestação. Eu não quero entrar no mérito ético, religioso, filosófico disso, mas é um sistema legal. Então, quer dizer, você tem em outros países onde você pode correr o risco, porque você pode interromper a gravidez legalmente. Por exemplo, no caso que saiu publicado naquela revista New England Journal of Medicine, foi uma brasileira que foi, uma europeia que foi para a Europa, aquilo lá na legislação brasileira é assassinato, porque você estava falando um término de gravidez no 8º mês de gestação. Então, isso, já que essa ferramenta não pode ser usada, e eu, de novo, não é apoio meu nenhum, é só uma questão legal, então eu não correria risco nesse momento. Pelo menos mais uns 6 meses para a gente entender realmente e poder responder algumas perguntas fundamentais que as pessoas fazem. Escuta, Maurício, tem um dado que é importante. Em geral, a gente sabe que o desenvolvimento de qualquer doença congênita decorre de alguma infecção, alguma intoxicação, etc., nos primeiros 3 meses da gravidez. É assim com o Zika? Essa é uma das perguntas fundamentais que a gente não sabe responder. Olhando os casos que eu tive acesso, a maioria deles não publicados, mas assim que a gente teve acompanhando, principalmente em Salvador, a impressão que eu tenho é que não. Porque o que você tem parece uma formação normal do tecido nervoso e depois uma destruição pelo vírus. Não é um processo de formação, é um processo de destruição que ocorre depois. Então isso é uma coisa completa diferente em medicina, né? Eu acho que a gente não tem alguma coisa desse tipo. Em medicina veterinária você tem algumas coisas muito semelhantes, inclusive com vírus da mesma família. Então são umas horas de virologia comparada que às vezes é interessante. Mas em humanos, a gente sempre estudou isso aí, porque seria assim, uma mulher depois do 3º mês, ela poderia vir para o Brasil, ela poderia viver com mais tranquilidade. Você acha que não? Não, eu acho que a gente não tem informação suficiente. Esse é o ponto fundamental. Então, se uma parente minha fala assim, eu estou no 5º mês de gravidez, eu quero ir para o Brasil e tal, o que eu vou falar para ela? No 5º mês de gravidez? Não vem. Não vem. Nesse momento não vem. Mas, por outro lado, eu respondi recentemente a essa mesma pergunta de um repórter americano, que era o contrário. Os atletas devem ir para a Olimpíada? Absolutamente. Não tem risco nenhum. Acredito que um atleta que está disputando os Jogos Olímpicos no auge do seu desenvolvimento físico não deve estar grávido. Não. Nem pode, não. Acho que nem pode. Assim. Deixa eu te fazer, então, tem um caso que é real. Eu queria trazer aqui para o programa, é um caso real, é um amigo nosso. Ele está convidado para um congresso em Fortaleza e ele é transplantado renal. Acho que é uma pergunta extremamente importante, nos interessa de perto e vamos deixar para o próximo bloco. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver.
programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, amigos, estamos voltando com o último bloco desse programa, extremamente interessante e informativo. O professor Braille deixou uma questão no ar, por favor, professor Braille. É uma questão real, um amigo meu, é um cirurgião cardíaco dos Estados Unidos, ele está convidado para um congresso aqui no Brasil, que vai ser em Fortaleza, onde existe uma incidência e prevalência grande do vírus. Ele é transplantado de rim, e eu pergunto para o Renato aqui no ar, o que você acha, Renato? Eu pergunto para o Renato e para o Maurício aqui no ar, afinal de contas, vem ou não vem? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, a gente sabe, três coisas. A gente sabe que a Zika não é uma doença grave em adultos, tá? Mas aí o senhor pode levar. Nós estamos falando de um imunossuprimido. Nós não sabemos, nós não temos a menor experiência de Zika em imunossuprimidos, nem nós, nem ninguém, tá? Então não posso te dizer que sim ou não. Agora, a terceira e boa notícia é que muito provavelmente, dependendo da época do ano, você tem transmissão ou não. Quer dizer, parece que, eu não me engano agora, a Sociedade Brasileira, acho que de Hematologia, eu não sei, que transferiu o congresso dela do norte para o sul do Brasil nessa época do ano. Na verdade, eles deviam ter feito uma consulta à Sociedade Brasileira de Epidemiologia, porque fizeram uma grande bobagem. Eles tiraram de um lugar que não está circulando o vírus e levaram para o lugar que está circulando, ou tem a possibilidade de circular. Eu acho que muitas medidas heróicas e extremas e muito discurso tem feito sobre essa questão, mas eu acho que a gente devia ter um pouco mais de calma. Eu acho que essa fala sua é extremamente importante, porque o que nós percebemos é que existe na imprensa leiga um pânico muito grande. Se nós olharmos, nós somos um hospital que transplantamos muito. Quando nós temos uma suspeita de dengue, chikungunya, quem faz o exame é o laboratório do professor Maurício. E nós não estamos observando essa população, não é? Então, eu acho que realmente, se ele tem um sistema imunológico, embora seja imunossuprimido competente, eu não vejo esse risco tão grande. Agora, claro que como nós não temos resposta, não é? É uma responsabilidade muito grande, essa resposta sua venha e de repente se ele tem alguma coisa. Eu queria só fazer um comentário em relação a isso, só para encerrar esse assunto, talvez, que a questão todo esse ruído e esse medo em relação à Zika é por causa da questão da microcefalia. Sim. Me lembra muito a questão da talidomida. Por que me faz um paralelo, né? Porque é um defeito em criança e tudo isso causa uma comoção muito grande. A talidomida é uma droga excelente, com uma única contraindicação. O Zika é um vírus totalmente, ou muito banal, com uma pequena complicação, que é a gravidez. Então isso gera um paralelo. Agora, eu insisto, muito mais importante que Zika é dengue, porque dengue mata. Agora, é importante que a população tem que saber que precisa usar o repelente, que é importante, não é? Ele tem uma ação, mas eu gostaria, Maurício, que você comentasse aqui, a grande ansiedade da população é sobre a vacina, e nós sabemos que a nossa instituição, através do seu laboratório, junto com o NIH e o Butantan, o Fiocruz, está desenvolvendo uma vacina que logo a população de Rio Preto terá acesso. Você pode fazer algum comentário dessa vacina? Nesse caso é vacina para dengue, né, Renato? A gente Isso, para dengue. Trabalhado... Cruza ou não cruza? Vamos ter que descobrir. Na verdade, a gente sabe hoje em relação à vacina da dengue, existe uma vacina comercial licenciada pelo laboratório francês, Sanofi. Essa vacina deve entrar no mercado nos próximos meses, mas ela é uma vacina com uma eficácia razoável. É uma vacina de febre amarela modificada. Exatamente. E pelo Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos foi feita uma outra vacina de dengue,
uma vacina viva também de dengue. Essa vacina teve sua tecnologia repassada ao Instituto Butantan em São Paulo, foram feitos os estudos preliminares lá em São Paulo, e nós estamos, junto com o Butantan, iniciando então a fase 3, ou seja, o ensaio de eficácia, né? Começou semana passada em São Paulo e nos próximos 30 dias a gente deve começar em São José do Rio Preto um ensaio controlado, ou seja, um número de pessoas vai ser sorteado na região específica da cidade. Uma parte dessa população vai receber vacina, outra parte vai receber placebo, né? E nós vamos acompanhar essa população durante 5 anos para ver a eficácia dessa vacina. Quem teve clínica de dengue, quem teve dengue vai poder ser vacinado? Sim, sem dúvida. A vacina é para a população geral. A gente vai começar inicialmente com adultos, até por questão de segurança, e depois acredito que ano que vem a gente deva fazer uma vacinação numa parte de crianças também aqui no município. Muito bom. Então, apenas... a gente sempre traz uma coisa aqui, como o Rio Preto sendo uma cidade muito importante dentro do contexto da nação brasileira. Nós temos a sorte de ter o professor Maurício aqui, e eu queria que ele falasse quantos centros existem no Brasil, iguais ao de Rio Preto, ou comparáveis com o de Rio Preto, e por que nós estamos recebendo, em primeira mão praticamente, porque começou lá em São Paulo, lá perto do Butantan, e agora Rio Preto, por mérito seu, é que vai receber a vacina originalmente. Essa vacina vai ser testada em 17 centros, mas apenas 3 no estado de São Paulo. E as cidades foram escolhidas por questão de incidência de dengue, histórico de dengue, mas também pela existência de uma competência local, mas não só do laboratório nosso, mas uma competência local da equipe médica, da própria Secretaria de Saúde, do município e da população, e abordar essa questão de uma forma muito proativa. Dengue é abordado de uma forma muito proativa aqui em São José do Rio Preto. Então é importante que a população saiba que Rio Preto está entre as primeiras cidades do estado de São Paulo. É lógico que dessas 17 cidades, boas a maior parte são capitais, com certeza, né? Então, é para dizer que Rio Preto está sempre na frente. Acredito que nós somos a única cidade do interior. As outras são capitais como Brasília, Manaus, Campo Grande. Quais são as cidades? Salvador está incluída? Salvador, acredito que está incluída. Eu não vou lembrar de Recife, com certeza. Porto Alegre, mas por outros motivos. Mas do interior é só José do Rio Preto. Em São Paulo são 2 centros em São Paulo, 2 grupos diferentes, abordando as grandes periferias de São Paulo. E no interior é só a gente. Então isso é importante, o telespectador. Lembre-se e tenha orgulho da nossa cidade, de Rio Preto, e de pessoas importantes como o professor Maurício, que poder estar em qualquer lugar do mundo exercendo a sua especialidade, está aqui em Rio Preto conosco já desde 2004. Isso é uma grande honra para a gente, Maurício. Professor Maurício, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população de Rio Preto. Eu acho o seguinte, o que eu gostaria de deixar a mensagem é que nesse momento da questão da dengue e da questão da zika, nada é mais importante do que cada um tomar conta da sua residência e junto com a sua comunidade tomar conta do seu bairro. Não vai ser a prefeitura, não vai ser o governo do estado, não vai ser o governo federal, não vai ser a gente da FAMERP, não vai ser o hospital de base que vai resolver o problema. Quem resolve o problema é a comunidade. Só lembrando, Renato Russo, ele tem uma música que fala, você culpa seu pai por tudo. Não é? Então é a mesma coisa. Vamos dar nossa contribuição também. Para finalizar, lembrar de Cora Coralina, ela falava que o importante na vida é a caminhada. Plantando e regando, no final nós temos o que colher. Vamos colher saúde, cuide do seu quintal. Por favor, professor Braga. Não, o programa foi excelente, eu aprendi bastante, acho que o Renato também. Também, né? Claro. E com certeza a população aproveitou muito a experiência e o conhecimento do professor Maurício. E assim, a gente tem que saber. Pouco saber é igual a pouco desenvolvimento. Muito saber cria desenvolvimento. Então, a educação é fundamental nisso tudo, né, Maurício? Então, por favor, vamos torcer para que a gente tenha cada vez mais pessoas instruídas, educadas. Instruídas. Educação formal, diferente daquela educação que a gente dá em casa. Então, por favor, todos para a escola. Até o próximo programa. Paz e saúde a todos.